Olá, cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é vital, oportuno e muito atual. Vamos falar da necessidade de proteger a saúde mental das crianças. O verão está quase a acabar, a pandemia parece estar a passar por um período de maior controle com a finalização do plano de vacinação, mas muitos desafios ainda nos esperam, com especial destaque para o regresso das aulas e a aproximação de um inverno que ainda é difícil de prever como será. No artigo 24º da Convenção sobre os Direitos das Crianças, relativo à saúde e aos serviços médicos, é reconhecido o direito a todas as crianças ao mais elevado nível de saúde. E no artigo 27º é sublinhado o direito a um nível de vida adequado ao desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social das novas gerações. O assunto da saúde mental infantil é, portanto, muito sério e ganhou redobrada importância e centralidade com a pandemia, que nos levou a interromper a forma de vida a que estávamos habituados e, concretamente, no caso das crianças, levou à interrupção do processo de aprendizagem, de socialização e até de interação com outras crianças e, muitas vezes, com familiares muito queridos, como os avós. Culturas que, com certeza, não terão passado por nós sem deixar marcas. Por isso, hoje convidamos Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, especialista em Psicologia do Trabalho Social e das Organizações e em Psicologia Ocupacional. E para representar as gerações mais novas, teremos conosco Sofia Machado, uma jovem de 14 anos que nos fala de Guimarães, onde vive e onde foi cofundadora do projeto Ecoparlamento, que ela já vai nos explicar um bocadinho melhor do que se trata. Olá a todos, portanto, sejam bem-vindos. Este é o 8º episódio do As Crianças Importam. Dr. Francisco Miranda Rodrigues, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui conosco, por vir participar dessa nossa conversa, mas vamos logo diretos ao assunto. Do que falamos exatamente quando falamos da necessidade de proteger a saúde mental das crianças e dos jovens? E já agora, é possível proteger alguém dos efeitos da própria vida? Ou seja, a vida é uma condição imprevisível, é sempre imprevisto. Portanto, que diagnóstico é que faz das consequências da pandemia nas crianças portuguesas, agora que a Covid-19 parece estar mais controlada, embora ainda não tenha desaparecido? Vamos falar um pouco disso tudo hoje. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite. É com muito gosto que aqui estou, em representação da Ordem dos Psicólogos, ainda mais quando tenho aqui não só uma colega de profissão, como também uma colega dos tempos de curso de Psicologia, portanto, é com redobrado o gosto que aqui estou. Pois, os tempos têm sido muito desafiantes para todos e necessariamente os mais novos, as crianças e os jovens, têm também sofrido com aquilo que todos temos vindo a passar. E depois ainda temos o facto de o estado da situação relativa à saúde mental e à saúde mental no geral, e depois as respostas em termos de serviços de apoio para aqueles que precisassem mais em Portugal, no pré-pandemia, já tinham eles próprios uma condição que não era muito benéfica para depois, em cima disso, ser necessário responder a uma crise desta dimensão, a um desafio com estas características, que, como disse bem, tem, como a vida, muita incerteza. No fundo, o que ficou muito visível com esta pandemia foi precisamente algo que já existia, sempre existiu, que é a incerteza que a nossa vida tem associada. Claro que uma situação destas amplifica as incertezas existentes. Pelo menos existiriam certamente algumas coisas que nós achávamos como mais garantidas e que de repente deixaram de ser assim tão garantidas, e nesse sentido tornou mais desafiante o que já por si seriam algumas etapas, em alguns casos, etapas da própria vida, e noutros casos tarefas que todos nós acabamos por ter que cumprir ao longo do nosso desenvolvimento, mas que ficaram particularmente
dificultadas, em alguns casos bastante, e para algumas pessoas, para algumas crianças e jovens, mais do que para outras, portanto não foi de todo igual para todos nesse sentido. Portanto, o que aconteceu aqui hoje parte dessa base que já não era muito fácil, e do ponto de vista das condições socioeconómicas também não, portanto também aí há essa variável de partida, do ponto de vista da percentagem da pobreza, de população na pobreza que temos, mais de 20% em pobreza e exclusão, e isso afetar, claro, quando afeta depois as crianças e jovens nessa situação, acaba por ser uma vulnerabilidade acrescida, e um determinante forte, também para as questões de saúde mental, e ainda aquilo que nós sabemos serem níveis relativamente baixos, face à comparação com os países com que nos gostamos mais de comparar, ao nível da literacia, e nomeadamente a literacia em saúde, e mais específico da literacia em saúde psicológica. Pronto, e perante isto, tentando responder diretamente a algumas das questões, a primeira relativamente a se é possível ou se não é possível, bom, é possível, mas não é possível tipo fórmula mágica, portanto não existem assim uma espécie enfim, nem sequer parecido com as vacinas, que também não são 100%, não é? As vacinas também não são 100%, nem estas nem outras, não são 100%, mas aqui menos ainda, portanto não há garantias absolutas e não há fórmulas que deem para toda a gente. Isso talvez seja uma das grandes dificuldades, às vezes, das pessoas perceberem o nível de conhecimento e de especialização das intervenções que são feitas, sejam elas preventivas ou de promoção da saúde nesta área, sejam já mais remediativas, porque de facto, não havendo estas fórmulas, não havendo uma espécie de manuais que se possam seguir sem hesitações, pois tudo é muito mais complexo para se poder ser trabalhado. E essa incerteza que também está associada a esta área de ação e a este contexto todo relacionado com a saúde e com a saúde mental em particular, também cria mais dificuldades ainda para se trabalhar a literacia da população. Portanto, é um conhecimento mais complexo do que o conhecimento muito concreto, físico das coisas, não tem que ver somente com partes do corpo. Sim, não basta ver se o corpo da criança tem umas pintinhas para saber se é sarampo, não é? Quando estamos a olhar para comportamento, estamos a olhar para processos mentais, quer dizer, estamos a olhar, mas estamos a olhar muitas vezes indiretamente e, portanto, é mais complexo que isso. Mas sim, é possível, porque nós sabemos, felizmente é uma área com um crescimento muito grande do ponto de vista de conhecimento científico, crescimento exponencial, como noutras áreas tem acontecido, mas nesta em particular, e portanto nós temos cada vez mais evidência do que é que pode ser feito e com que resultados, salvaguardando sempre esta lógica de que não há fórmulas mágicas, mas sabemos o que é que tem mais probabilidades de funcionar e o que é que deve ser feito enquanto boa prática para. E portanto, no que diz respeito à proteção das crianças, à promoção da saúde das crianças, nós também sabemos. Nós sabemos enquanto profissionais, e cada vez tem sido produzido também mais informação para a população no sentido de também divulgar o que é que são esses cuidados, o que é que são essas práticas que podem ajudar a termos crianças que sejam mais resilientes e que estejam mais preparadas para lidar com o que disse, e muito bem, que são tarefas que todos nós, algumas delas, teremos que lidar durante a vida, mas outras felizmente nem todos nós têm que lidar durante a vida, e particularmente agora, relativamente a esta questão da pandemia, foi uma coisa extra que nem toda a gente teria lidado historicamente. Eu não sei se o doutor concorda, mas eu tenho a ideia que um dos aspectos positivos que essa pandemia trouxe terá sido a capacidade das pessoas assumirem que a saúde mental é uma necessidade, o bem-estar da saúde mental é uma necessidade. E, portanto, embora tenha-se percebido que não existam esses manuais e essas receitas mágicas, é preciso assumir que este é um problema da sociedade portuguesa que já existia antes,
mas que é um problema que tem que ser combatido e as pessoas acho que aprenderam a pedir ajuda. Concorda com isso ou não? Concordo que houve uma evolução positiva muitíssimo grande, por uma visibilidade que foi a vários níveis, ou seja, não foi só a comunicação social que deu eco da importância de se olhar para a saúde mental e para a importância dos problemas de saúde mental, e até por uma coisa que poucas vezes antes se falava, que é a diferenciação entre estar a falar de problemas de saúde mental e estar a falar de perturbações mentais, que também é algo que ainda é confundido por muitos, mas que hoje em dia já é cada vez mais distinguido por muitos, e a comunicação social tem ajudado neste trabalho de construção de literacia em saúde psicológica. E sim, é verdade que isso tem mudado também por um maior acesso a serviços prestados por profissionais desta área, e isso, por muito que haja caminho a fazer e por muito que ainda haja muitas desigualdades no acesso, é verdade que tem havido uma progressão muito grande e que a pandemia trouxe um salto em alguns setores relativamente a esse acesso. Como, por exemplo, o quê? Nas escolas, nos hospitais? Nas escolas, claramente. Se é verdade que as necessidades aumentaram e que a procura aumentou, a verdade é que tomara nós que noutros setores, nomeadamente setores públicos, e que, portanto, dão resposta, e é só por isso aqui a dimensão da natureza pública, que dão resposta àqueles que não têm meios para poderem recorrer a outros setores, nomeadamente ao privado. Está a falar dos centros de saúde, por exemplo. O centro de saúde é um exemplo, mas nas escolas, onde os psicólogos aumentaram muito, de facto, nós tivemos em 5 anos uma duplicação do número de psicólogos nas escolas, passámos a ter um rácio hoje em dia de um psicólogo para 900 e qualquer coisa o que alunos. Ainda continua a ser profundamente exagerado. Ainda é elevado face ao recomendado, mas já não é muito elevado face àquilo que é a recomendação internacional. Portanto, já não estamos muito longe. E tomara nós, diria eu, que isto acontecesse, por exemplo, com os centros de saúde. Nos centros de saúde houve algumas contratações, mas num número muito pequenino, contratações todas elas temporárias, no fundo de resposta à Covid, quando no pré-pandemia nós já estávamos com uma situação absolutamente, enfim, desguarnecida. É ridículo, porque nós estamos a falar de cerca de 250 psicólogos para todo o país nos cuidados de saúde primários. Mas o surgimento de um serviço de aconselhamento psicológico como o do SNS 24, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Foram mais de 100 mil atendimentos que já foram feitos desde que foi criada há pouco mais de um ano. Mostra, por exemplo, que, primeiro, para além de dar um acesso muito mais fácil para algumas situações, não é para todas nem pouco mais ou menos, é para algumas situações, também demonstra que as pessoas pedem ajuda. As pessoas pedem ajuda. E que o estigma também já não é o que era. É e, portanto, hoje em dia ainda se fala muito de estigma. Eu acho que muitas vezes sou levado a dizer isto, porque acho que muitas vezes quando vem a questão do estigma à baila, é quase como se fosse uma espécie de lastro, e portanto vinha-se a falar de estigma, agora travou-se, mas o carro ainda continua em andamento e portanto ainda se continua a falar, mas fala-se como se não tivesse havido uma evolução. E há uma evolução grande, e eu julgo que se a literacia, mais literacia ajudaria muito no combate ao estigma, há uma coisa que ajuda muito mais, que é o aumento da acessibilidade. Portanto, quanto mais vamos crescendo no aumento da acessibilidade, mais o estigma se vai reduzindo. Onde é que está o serviço de psicologia neste país? Onde é que está o serviço de psicologia? Está falando em setor social ou público, porque temos que descontar se os meios existem para o acesso ou não. Mas onde é que está o serviço de psicologia, seja lá em que área for, que a partir do momento em que é montado não fica uma lista de espera? O que mostra a necessidade. Se houvesse estigma, não havia como é que isso aconteceria? Portanto, eu acho que foi feito realmente um caminho importante, que a pandemia, nesse aspecto, ajudou a tornar visível algo que já acontecia antes, necessidades que já aconteciam antes, a ter mais consciência de certos sinais, da importância que eles podem ter, de aceitar isto, os problemas existentes nesta área como sendo naturais, como algo que todos nós na nossa vida passamos por eles de formas diferentes a cada momento. Uns podem precisar mais de ajuda, outros menos de ajuda, em momentos diferentes também. Algumas vezes precisamos, outras vezes já não precisamos.
e que, infelizmente, há depois uma pequena percentagem da população que vem a desenvolver situações mais graves e que essas são ainda mais vulneráveis do que todos os outros. Mas até lá chegar há muito que se tem que fazer, e é aí que entra a prevenção, é aí que entra a promoção da saúde, de modo a evitar que cheguemos às situações mais graves. E é possível, sim, é possível, há muita coisa que se pode fazer. E nas escolas, os psicólogos, por exemplo, se puderem cada vez mais fazer aquilo que são as orientações para o trabalho dos psicólogos nas escolas, ao nível, por exemplo, de atividades para a promoção e desenvolvimento de competências socioemocionais, estarão a dar um enorme contributo para que no futuro nós possamos ter crianças ter adultos no futuro mais resilientes. Mas claro, há aqueles determinantes que já falámos que não deixarão de existir e, portanto, isto não é igual para todos, será sempre mais difícil para aqueles que tenham condições socioeconómicas mais difíceis e, portanto, não nos podemos esquecer que estamos perante algo muito multifatorial, onde é preciso atuar com conhecimento de várias áreas de profissionais e onde não há uma varinha mágica para só com isto nós resolvemos. Vamos resolver tudo. Fica aqui o alerta. Odete, sabe-se, por exemplo, que mais de 20% da população portuguesa tem perturbações mentais e que há poucos apoios, como aqui já foi dito, ao acompanhamento desses problemas, nomeadamente na rede primária de saúde, exatamente isso que nós estávamos a falar. No entanto, há instrumentos legais, nacionais ou de âmbito da própria União Europeia que ajudem as famílias mais favorecidas a prosseguir esse objetivo de proteger a saúde mental das suas crianças? O que é que nos pode contar sobre isso? Boa tarde a todos e a todas. Sim, é de conhecimento público que o problema da saúde mental em Portugal é grave e real. Sabemos que a pandemia e os seus efeitos, como o medo, a incerteza, a insegurança, os excessivos confinamentos e as restrições aos relacionamentos pioraram a saúde mental das nossas crianças e jovens. E levará anos até termos uma ideia real das suas consequências. É preciso, por isso, garantir, desde a creche até à universidade, um rastreio que avalie os problemas de saúde mental de todas as crianças, principalmente aquelas em situação mais vulnerável, e se assegure uma intervenção psicológica especializada, individualizada e gratuita para todas as crianças e famílias que necessitem. Convém referir que não há uma definição oficial de saúde mental, mas no ordenamento jurídico português, duas notas merecem reflexão sobre a questão da saúde mental. Primeira, a Constituição da República Portuguesa não a define e também acho que não seria o espaço apropriado para tanto. Aborda de forma ampla a matéria da saúde, e numa interpretação ampla deve-se incluir na sua proteção a saúde mental. Segunda nota, a legislação específica de saúde mental, ou seja, a atual lei de bases sobre a saúde, aprovada em 2019, tem um artigo sobre a saúde mental, mas optou por não definir o conceito e não aborda especificamente a saúde mental infantil. Relativamente à situação em Portugal, acho que é importante referir, até o Sr. Bastonário também já referi, mas convém referir também, quando olhamos para os avanços das últimas décadas no nosso país, vemos uma evolução positiva do número de serviços e unidades especializados em saúde mental para a infância e a adolescência, embora a sua distribuição geográfica não seja ainda uniforme, existindo áreas que são claramente carenciadas, como é o caso do interior norte e centro, o Alentejo, o Algarve. O desenvolvimento de uma rede de serviços é uma das prioridades definidas pela rede de referenciação hospitalar da psiquiatria da infância e adolescência, criada em 2011 e depois atualizada mais tarde em 2018 e faz parte do Plano Nacional para a Saúde Mental. Mas o aumento do número de serviços e unidades hospitalares por si só não basta, como o Sr. Bastonário já referiu. Os cuidados devem ser prestados por equipas multidisciplinares, em que se privilegia uma abordagem integrada da criança e família, e se valorizem as intervenções em articulação com a comunidade,
nomeadamente o trabalho de proximidade com os cuidados de saúde primários e com as escolas. Portanto, nesse campo ainda há um grande caminho a percorrer na questão da carência dos recursos humanos. Depois, quero acreditar que as equipas comunitárias de saúde mental da infância e adolescência, que foram recentemente criadas em 2020, vão permitir concretizar aquela abordagem integrada que eu referi anteriormente, caso haja investimento para que as 5 experiências piloto que foram lançadas sejam alargadas a todo o país. Acredito que o plano de resiliência e recuperação poderá ser uma oportunidade para que essas equipas sejam alargadas ao país. A nível da União Europeia, destaco a Garantia Europeia para a Infância, aprovada no passado mês de junho, onde uma das áreas prioritárias é mesmo a saúde mental, e com financiamento do novo Fundo Social Europeu. Espera-se que os Estados-membros, quando apresentarem os seus planos nacionais, apresentem como área prioritária a questão da saúde mental, porque é uma das áreas identificadas como urgentes que os Estados-membros devem intervir. E a própria Estratégia Europeia dos Direitos da Criança também aponta como uma das áreas prioritárias a saúde mental. Por isso, acho que há um longo caminho a percorrer, mas acho que, como o Sr. Bastonário referiu, a pandemia veio pôr os holofotes nessa questão e está-se de forma progressiva a dar passos concretos, e eu não considero que a saúde mental seja uma moda, como já li muitas vezes. Acho que veio que a questão de nós falarmos abertamente na questão da saúde mental veio para ficar, e está-se a olhar de forma diferente para a saúde mental, de uma forma mais aberta e mais transparente, que é o que nós precisamos. Assim esperamos, Odete, obrigada. É verdade, o caminho ainda tem que ser percorrido, mas alguns passos já estão a ser dados, né? Ruth, pensando especificamente na estrutura demográfica de Portugal, que é marcada por pais cada vez mais envelhecidos e por famílias cada vez mais formadas por filhos únicos, com filhos únicos, né? Crianças sozinhas. Que efeitos os confinamentos e a interrupção das aulas poderão ter causado nas crianças portuguesas, especialmente nessas crianças que tiveram de interromper a sua convivência com outras crianças? O que já se pode dizer sobre isso? Bem, olá a todos, antes de mais. Efetivamente, em Portugal, temos estruturas familiares que são caracterizadas não apenas por pais com idades mais avançadas e, portanto, mais velhos, como dizia agora a Cristiana, e também com fraterias mais pequenas, ou mesmo muitas famílias com filhos únicos. Mas eu diria que, para além destas duas características, em termos da idade dos pais e da quantidade, do número de filhos, salientava também na maior parte, ou em grande parte das famílias portuguesas, um maior isolamento social, ou seja, especialmente nas cidades, nas zonas mais urbanas, temos muito pouco uma vida em comunidade, numa rede social aberta aos avós, aos primos, aos tios, aos vizinhos. E, portanto, temos ainda essa realidade em algumas zonas mais rurais, e é sempre uma das coisas que as pessoas que vivem na cidade falam com alguma saudade e com alguma pena de não poderem vivenciar essa vida em comunidade de uma outra forma. E, efetivamente, quando pensamos no apoio social e na abordagem comunitária, ela é, por definição e em abstrato, um fator protetor, especialmente importante em situações de crise ou em situações mais adversas que as famílias possam vivenciar. Naturalmente tivemos 2 confinamentos, estamos agora a entrar no 3º ano letivo com condicionantes relativamente à pandemia, e não foi só apenas as aulas em casa e estas crianças terem estado mais privadas do convívio presencial e físico com os seus pares, foi também a própria dinâmica familiar muito alterada e, em algumas situações também, mesmo com algumas características mais patológicas. Nem todas as famílias conseguiram gerir de forma adequada não só o teletrabalho ou mesmo o desemprego, as dificuldades económicas, as perdas a vários níveis e os lutos também, não é? As mortes que muitas vezes e muitas famílias atravessaram, e, portanto, estamos aqui a falar de uma constelação de fatores que acabou por, para algumas famílias, e pegando um bocadinho nas palavras do Sr. Bastonário, de facto são tudo processos multideterminados e multifatoriais. Se algumas famílias
conseguiram ir encontrar os seus recursos dentro de si, internamente ou externamente, para lidar com estas situações, e elas acabaram por ser, de alguma forma, encaradas como um desafio para muitas outras famílias e, naturalmente, para as suas crianças, estas mesmas vivências acabaram por se traduzir em perdas e em ameaças. Esta questão do convívio com os pares é especialmente importante, às vezes erradamente, e acho que até um bocadinho injusto para com as crianças e jovens, quando se ouve dizer que eles preferem a tecnologia e estão todos juntos, mas estão todos com o seu telemóvel, só precisa trocar mensagens com o colega do lado. Mas eu acho que a pandemia e os confinamentos vieram mostrar-nos que as crianças e jovens, e ainda bem, isso é um sinal positivo, precisam na mesma do contacto físico, do toque, do olhar, sem ser através do quadradinho do ecrã, e da importância de estarem com os seus pares. Portanto, eu acho que esta é uma conclusão positiva. Por melhores que as tecnologias possam ser, a maior parte das crianças e jovens refere, e os professores reforçam muito isto relativamente aos seus alunos, a falta que sentiram do convívio uns com os outros fisicamente no mesmo espaço. Depois temos alguns estudos já disponíveis, não só em Portugal como também lá fora. Naturalmente que precisamos daqui da variável tempo, não é? Precisamos deixar passar algum tempo. Vamos precisar de estudos longitudinais que acompanhem estas crianças e jovens nos próximos anos para perceber um bocadinho em que medida é que estas alterações se cristalizaram, que fatores é que podem ter contribuído ou não para isso. E noutras tantas crianças e jovens, muito provavelmente estamos aqui a falar de dificuldades que podem ser mais transitórias e que, portanto, felizmente não irão cristalizar-se. Naturalmente, isso vai depender de múltiplos fatores, não só da própria criança ou jovem, do seu temperamento, da sua autoestima, da sua resiliência, da forma como encara os problemas e dos seus recursos internos. Vai depender também de variáveis familiares e de variáveis do meio, não é? Variáveis mais societais, pensando no contexto onde estas crianças estão inseridas. Mas, de uma forma geral, a maior parte dos estudos aponta para quadros de ansiedade e para quadros mais depressivos, sendo que nos adolescentes temos também aqui referência em numerosos estudos a comportamentos autolesivos, ideação suicida, portanto a tal franja de crianças e jovens que depois acaba por evidenciar de facto patologias um bocadinho mais graves. Queria também salientar que às vezes nós temos aqui uma ideia, não é, para quem nos está a ouvir, quando se fala em quadros depressivos, nós pensamos na tristeza, na angústia, no isolamento. Nós nas crianças temos muitas vezes aquilo que chamamos de depressão mascarada, e aparece exatamente mascarada de agressividade, de irrequietude, de alterações de comportamento. E nem sempre se olha para uma criança agitada, agressiva, irrequieta, como uma criança que pode ter alguma sintomatologia depressiva. Portanto, também é fundamental. É muito importante essa chega, porque realmente nem todos nós sabemos isso. Não é? E temos aquele estereótipo da depressão, não é? Pessoa triste, paralisada, inibida. E nas crianças, especialmente nas crianças mais novas, a forma como esta sintomatologia surge pode ser muito, muito diferente. Voltando ainda às questões da parentalidade, porque é impossível, diria eu, olharmos para a saúde psicológica das nossas crianças e jovens sem pensar naturalmente nas variáveis dos cuidadores, não é? Do contexto familiar onde estas crianças estão inseridas, para além do contexto social, escolar, etc. Queria salientar, e também temos resultados já relativamente recentes que se traduzem neste momento em aumento de processos de violência dentro das famílias, aumento de divórcios, de separações, aumento também muito significativo do consumo de substâncias. E, portanto, estamos a falar de pais também que nem sempre conseguiram estar emocionalmente disponíveis para a parentalidade. Fisicamente estavam lá, mais disponíveis, mas emocionalmente nem sempre, não é? E nós sabemos o impacto tão relevante, não é único, não é determinante, mas é muito relevante o impacto que tem na saúde mental das crianças e no seu bem-estar psicológico, por sua vez, estas variáveis do funcionamento e da dinâmica familiar. Bem, nós temos aqui uma participante muito importante, que é a Sofia, não é? Olá, Sofia, está a falar de Guimarães. Sofia, boa tarde a todos. Boa tarde. Vem nos falar justamente dessas novas gerações. Eu gostava de lhe perguntar se a Sofia sentiu alguma consequência pessoal, mesmo diretamente, algum efeito desses confinamentos, da ausência das aulas. Eu não sei, a Sofia tem irmãos mais novos ou mais velhos? Se sentiu esse isolamento? Se como a doutora Ruth estava aqui a dizer, sentiu-se de alguma forma deprimida, dificuldade em lidar com a situação? Como é que passou essa pandemia?
Pronto, muito boa tarde a todos. Gostaria de falar inicialmente sobre o quanto este cenário pandémico alterou não só a minha vida, como de milhares de jovens e pré-adolescentes que se encontram nesta mesma faixa etária que eu, pelo simples facto de, principalmente eu, como tenho um irmão mais novo, sermos obrigados a crescer demasiado depressa. Ou seja, surgiram alguns problemas imediatos, é facto, como a desatenção, a dependência excessiva dos pais, insónias, atrasos no desenvolvimento. Mas para nós, estas consequências ultrapassam a área de saúde e principalmente com o encerramento das escolas e outras medidas de contenção que infelizmente foram necessárias, estavam a ter impactos diretos, pelo menos no que toca à nossa autoconfiança e à maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Gostaria de falar também que as nossas necessidades têm que ser identificadas e respondidas, ou seja, através de um conjunto de medidas integradas e globais, sabendo exatamente corresponder às necessidades de um cidadão que é um cidadão de necessidades, tal como a criança. Sou estudante desde que me conheço, então por esse motivo vou trazer aqui as minhas experiências. Primeiro, acho que é fundamental dar oportunidade e possibilidade à criança de demonstrar, mas terem consequências num cidadão futuro, ou seja, diria que ouvir e corresponder a essas mesmas necessidades pessoais e coletivas da comunidade, não só da escolar, porque eu senti que o primeiro impacto de quando voltamos deste segundo confinamento foi na comunidade escolar, mas pronto, falando assim da minha parte pessoal. Nesse sentido, o meu agrupamento de escolas Santos Simões foi soberbo. Frequento este mesmo agrupamento há 10 anos e acho que o essencial é porque todos os jovens e crianças se sintam como eu me senti, acarinhada, acompanhada e sobretudo na posse do meu próprio destino, ou seja, devidamente segura de mim mesma, valorizando sempre as minhas competências, tendo diversos projetos onde consigo reinventar e acabar por melhorar o cidadão que quero ser, e acho que é isso que tem que passar, que tem que ser feito. Dr. Francisco Miranda Rodrigues, tem há muito tempo já defendido a necessidade justamente da aposta na prevenção dos problemas de saúde mental, como conhece bem esse retrato do país e da situação que já existia antes da pandemia, não é? Sempre tem sublinhado essa questão. Mas com a pandemia, com a necessidade justamente dos confinamentos, e apesar dos efeitos, também como aqui já foi sublinhado, graves nas famílias mais favorecidas, até do ponto de vista econômico, também não deixa de ser verdade que houve outras famílias que redescobriram o que era viver juntas, não é? O que era pais a terem tempo para estar com filhos, filhos a terem tempo para estar com os pais, irmãos, uns com os outros. E, portanto, como é que podemos manter o que foi conquistado, apesar de simultaneamente termos um desejo de regressar à vida pré-pandêmica, a vida anterior a essa paralisação? É possível esse regresso ou vamos ficar sempre, de alguma maneira, infectados pelo confinamento, pela concentração familiar no mesmo espaço? Por exemplo, a conciliação da vida profissional com a vida familiar terá sido uma conquista? Como é que vê esse recomeço que nós estamos a passar agora? Pois lá está, mais uma vez, isto vai ser muito diferente para todos, portanto não vai ser, eu acho difícil que venha a haver uma realidade, pelo menos eu não conheço evidência nenhuma que nos diga que agora, daqui para a frente, todos nós isto, ou todos nós aquilo. O que nós podemos retirar mais facilmente do conhecimento que temos sobre o comportamento das pessoas é que, dependendo, mais uma vez, daquilo que são as competências de cada um, das condições à partida antes da pandemia e daquilo com que tiveram que lidar, que também foi muito diferente de pessoa para pessoa durante este período, haja de facto pessoas e famílias que possam ter conseguido a partir daqui encontrar um caminho em que mais facilmente tenham espaços que não tinham, valorizem aspectos que se calhar não valorizavam tanto, mas muitas outras não o farão, algumas porque se calhar já o faziam, outras porque as suas condições, sejam elas externas ou internas, não vão permitir que isso aconteça. E portanto,
desconfio sempre para já da previsão, porque é disso que estamos a falar, é de uma previsão, e a Ruth há pouco sublinhou, nós ainda estamos a precisar de algum tempo para termos dados que nos permitam perceber de uma forma mais fidedigna e credível com que realidade é que estamos a lidar. E aí estamos mesmo naquela linha de projeções económicas e do que é que vai acontecer e o que é que não vai acontecer. Eu não me atrevo a dizer mais do que vai depender mesmo muito e nesse sentido até é um depender de depender, porque se há uma parte que depende de nós, daquilo que nós fizermos, da nossa ação, há outra parte que também é verdade que temos que ter consciência que nem tudo depende de nós e que, portanto, há coisas que nos podem ultrapassar e que podem não ser muito facilitadoras de nós aproveitarmos isto como uma oportunidade. Às vezes vem aquele chavão de que as crises são oportunidades. São oportunidades para algumas pessoas, em alguns momentos são oportunidades, para outros não são nada, para outros são uma tragédia. E, portanto, essa história da crise como oportunidade é bonito, pode ser esperançoso, Mas depende. Depende. Claro. E portanto, acho que temos que ser muito cautelosos relativamente a essa previsão. Quanto à questão da conciliação trabalho-família, eu devo dizer que existem alguns dados. Existem dados que permitem perceber que há uma procura maior, por exemplo, e uma atenção maior por parte de organizações, ou seja, de empresas, àquilo que é o estado de saúde, nomeadamente em termos psicológicos, dos seus funcionários. O que resta perceber é se essa preocupação é uma preocupação muito consciente realmente de como esta dimensão psicológica impacta no trabalho e, portanto, na produtividade e no desempenho das pessoas e na competitividade das organizações, se a preocupação com o bem-estar dos funcionários é uma preocupação também ela, de certa forma, de responsabilidade social da organização, ou se é algo mais contextual, temporário, numa tentativa de responder a algo que se tornou quase uma urgência impossível de recusar por sobrevivência, e que, passado estes tempos de maior tempestade, venha a ser considerado como um fator a ter em conta, mas sem lhe dar a relevância. E a relevância que é preciso dar-lhe é que o problema de base está, mais uma vez, e se formos olhar para as questões da prevenção e da promoção, está naquilo que são as práticas de gestão existentes nas organizações. E, portanto, nós podemos, como hoje em dia felizmente está a acontecer, isso é uma prática interessante, é uma boa prática, termos cada vez um maior número de empresas a oferecer condições de acesso aos seus funcionários, por exemplo, a consultas de psicologia, mas isso já é um pouco remediativo. Na verdade, assim falando de forma muito direta, o que é que isso verdadeiramente importa se eu continuar a alimentar através eu enquanto liderança de uma organização, continuar a alimentar práticas na minha organização que levam todos os dias a que as pessoas sintam necessidade de procurar esse apoio. E, portanto, o que importa é termos melhores práticas. E por isso nós falamos em prevenção dos chamados riscos psicossociais e importa cada vez mais, nessa lógica, a conciliação trabalho-família é uma das dimensões da prevenção de riscos psicossociais. Não é a única. Há muitas mais e por isso é que nós defendemos que, de uma vez por todas, seria importante assumir que andamos a fazer de conta relativamente à saúde nos locais de trabalho, quando a saúde nos locais de trabalho não é a saúde, é uma partezinha da saúde. Portanto, temos uma partezinha da saúde com exames médicos. Eu acho que toda a gente tem experiência de ir a passar pelos exames médicos no âmbito da saúde ocupacional. Nós sabemos que é avaliado saúde física,
sabemos que não é avaliado saúde psicológica. Há uma pergunta que é feita sobre saúde psicológica, vamos lá considerar que é uma pergunta sobre saúde psicológica, então tem sentido muito stress nos últimos tempos, pronto. E portanto qualquer coisa deste género. Isto tem que mudar. E não é aceitável considerar que se está a fazer o que é que seja pela saúde, que é sustentável inclusivamente a vida das organizações continuar como está, quando não temos esta dimensão psicológica e a dimensão de prevenção associada às práticas e às lideranças a funcionar. Alertas importantes. Odete, eu também me lembrei aqui de uma questão muito específica, que é a necessidade, vamos ver se confirma ou não, mas a necessidade da existência de um certificado de vacinação, por exemplo, pode ser imputada às crianças e adolescentes e, por exemplo, a falta desse certificado pode impedir crianças e jovens de participarem em alguma atividade. Há instrumentos legais nesta área que protejam as pessoas sem que haja um confronto excessivo entre o dever social de proteção do meu semelhante com a manutenção das liberdades individuais. O que existe nessa área? Em relação à vacinação das crianças entre os 12 e os 17 anos, que é o que estamos a falar aqui, antes do recomeço das aulas, vemos que essa questão tem suscitado divergências com argumentos contra e a favor. Pode-se dizer que em Portugal, no meu entender, não há de momento fortes motivos para discutir a questão da obrigatoriedade da vacinação e temos como o exemplo as altas taxas de vacinação que provam isso mesmo, ou seja, globalmente e números muito recentes, até domingo, segundo a Task Force que coordena a campanha a nível nacional, a adesão rondava os 74% neste universo de cerca de 6 mil adolescentes entre os 12 e os 17 anos. Fazendo um paralelismo, desde há décadas que o Programa Nacional de Vacinação tem constituído no nosso país um êxito indiscutível. A vacinação das crianças não suscita, de modo geral, nenhuma resistência por parte dos pais ou dos tutores legais. Os pais, na sua grande maioria, aceitam sem dificuldade vacinar as suas crianças. Creio que muitos até julgarão que as vacinas são obrigatórias, mas não são. Mas voltando à questão de vacinar ou não vacinar, na verdade, a vacinação da população escolar confere aos vacinados, neste caso as crianças e os jovens, um grau suplementar de proteção, aumenta a probabilidade das escolas não fecharem e reduz o risco de serem fatores de contágio de outras pessoas mais vulneráveis. Isto trata-se, no entanto, de razões de alcance comunitário. Mas quando nós olhamos para os próprios vacinados, que são as crianças e os jovens, numa perspectiva individualista, vemos que se estes contraírem a doença, não há grande risco, porque não há não representa um risco para a própria saúde. Daí que me pareça que, por agora, ser mais sensato seguir o entendimento de alguns especialistas que, neste momento, a obrigatoriedade não deve ser equacionada em Portugal, independentemente da profissão e do setor. Todavia, o juízo entre a conformidade e a desconformidade constitucional da vacinação obrigatória deverá radicar na análise sobre a eventual violação do princípio da proporcionalidade, ou seja, entre a restrição à liberdade e o direito à saúde. No caso em análise, assim, numa situação hipotética, vamos pôr assim, de descontrole da pandemia, a admissibilidade constitucional da obrigatoriedade da vacina dependeria da necessidade de se alcançar uma imunidade de grupo. Parece afastado agora, não é? Sim, e só para referir essa questão como última nota, que acho que é importante, eu sei que é uma análise muito jurídica e se calhar um bocadinho difícil, mas também é importante para a nossa discussão, porque se tem falado muito da questão vacinar, não vacinar, a obrigatoriedade da vacinação. Não há obrigatoriedade de vacinação
E é importante referir um acórdão recente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de abril de 2021, a propósito do caso Veverica contra a República Checa, que permite refletir sobre alguns pontos mais importantes em relação à questão da obrigação legal da vacinação. É importante notar que este caso não incide sobre a vacinação contra a Covid-19, mas centra-se sobre a vacinação obrigatória de crianças contra várias doenças, constantes da generalidade dos programas nacionais de vacinação da República Checa. E neste acórdão, o Tribunal aborda o caso de alguns pais que, não tendo cumprido a obrigação legal de vacinação dos seus filhos, a maioria em idade pré-escolar, se viram na impossibilidade de os inscrever na creche, e foram aplicadas coimas nesse sentido. E o Tribunal vem dizer que a política de saúde da República Checa é compatível com o superior interesse da criança e assim vem dar razão ao Estado, neste caso a República Checa, no sentido da obrigatoriedade de vacinação das crianças e dos jovens. Ok, um exemplo a ter em conta, então. Sim. Okay. Ruth, nós estamos agora confrontados com o regresso às aulas, não é? Está aqui a nos bater a porta, um regresso às aulas que se espera que seja um ano letivo completamente presencial. Que conselhos práticos é que podemos deixar aos encarregados de educação de forma a ajudar a preparar esse regresso? Sobretudo porque, mesmo parecendo mais controlado, a verdade é que a pandemia ainda não desapareceu por completo. Então, como é que nós podemos ajudar? Bem, então eu vou aqui sistematizar algumas dicas, alguns conselhos muito práticos para os pais e encarregados de educação. Por um lado, eu acho que este é logo o ponto de partida, serem eles próprios modelos positivos, não é? Portanto, não basta dizer aos filhos o que é que devem ou não devem fazer, é importante que mostrem que também o fazem ou que não fazem. Não basta dizer aos filhos cumpra as regras de segurança quando eu, pai ou mãe, sou a primeira que não as cumpre. Portanto, não esquecermos que as crianças aprendem muito por observação e, portanto, os pais são aqui modelos importantes. Serem também firmes no que respeita ao cumprimento ou incumprimento das regras de segurança. Eu aqui chamava a atenção talvez para a camada mais jovem dos adolescentes, que tipicamente podem apresentar aqui alguma sensação de invulnerabilidade e ainda por cima agora com a vacinação estamos mais protegidos e pode haver uma maior probabilidade, um maior risco de se sentirem um bocadinho tentados a não cumprir essas mesmas regras. E é importante que os pais consigam definir de uma forma clara e assertiva regras, limites, sim é sim, não é não, e que saibam exercer essa mesma autoridade parental perante os filhos. Ajudarem também os filhos a estimular o pensamento crítico e a reflexão, não é? Que esta autoridade parental não substitua o ajudar a criança a pensar, o criança ou jovem, não é? Pôr-se no lugar do outro, e o que é que tu farias nessa situação? Porque os meus amigos todos vão àquela festa, eu também quero ir. Ok, em vez de ser só dizer não vais, vamos lá pensar um bocadinho porque é que não deves ir. Não é? Estimular aqui esta capacidade também de reflexão, transmitindo também mensagens positivas, não é? Não havendo fórmulas mágicas, nem havendo bolas de cristal para podermos prevenir, não é prevenir que eu quero dizer, prever. Para podermos prever o futuro, é importante ainda assim transmitirmos mensagens de esperança. Pensando aqui agora em concreto nas questões da escola, não é? Do rendimento académico, que tantas vezes é o foco de muitos pais, salientava a importância que os pais devem ter, o cuidado que devem ter com as expectativas, com o nível de exigência, com a pressão. Ouço muitos pais dizerem que agora os miúdos têm que dar tudo por tudo para recuperar algumas quebras de rendimento que tiveram. Ou seja, se já havia pressão antes, a pressão ainda pode aumentar. Não é? E, portanto, ter alguma flexibilidade, ter também, dar espaço para que as crianças e jovens possam experienciar, como é natural que experienciem, algumas dificuldades, e cuidado aqui com o nível de pressão, o nível de exigência, que podem ter o efeito exatamente contrário. Estimular também a autonomia das crianças e jovens, naturalmente em função da idade, incentivar o convívio social, cumprindo as regras de segurança, mas estimular o convívio com os seus pares, criarem espaço nas agendas dos filhos, e já falámos aqui num outro episódio sobre isto, quando falámos do direito a brincar, criarem espaço para a diversão, para o lazer, para o relaxamento, para o não fazer nada, permitirem que as crianças tenham espaços, buracos, entre aspas, nas suas agendas,
de brincadeira inestruturada, sem que estar todo o tempo pré-definido para os seus filhos. E, por fim, chamava a atenção para os grandes pilares da saúde psicológica, também já falámos aqui neles noutros episódios anteriores: alimentação, hábitos de sono, exercício físico. Portanto, estejam especialmente atentos também a estes 3 pilares e como é que eles vão sendo agora geridos neste próximo ano que agora se recomeça. Sofia, retomando a nossa conversa, eu queria lhe fazer 2 perguntas. Em primeiro lugar, como é que está a se preparar justamente para esse regresso às aulas? Se tem algum medo ou não? E em segundo lugar, queria que nos falasse um bocadinho mais da sua iniciativa da Ecoparlamento, saber como é que isso surgiu e de que forma é que isso também a ajudou. Então, respondendo à sua primeira pergunta, sobre este novo ano escolar, eu inicio o secundário este ano, 10º ano, que só por si já acarreta inúmeras pressões. O programa também é muito mais extenso, os professores também já estão muito mais preocupados em educar-nos não só civicamente como pessoa, mas também preparar-nos para um futuro de universidade, exames, todas aquelas pressões que já estão sem pandemia, já são associadas a este tipo de mudança. Como pandemia, acarreta-nos também uma dificuldade extra, obviamente, que é a incerteza e o medo de poder acontecer aquilo que já aconteceu em anos retrasados, que é voltarmos para casa, ficarmos com um déficit enorme nas aprendizagens, que depois lá está, pais, professores, nos obrigam, entre aspas, a compensar futuramente. Tudo isso acaba por nos impactar um bocado, mas falando também da parte social da escola, que para mim e pelo meio onde eu estou envolvida no meu agrupamento, é uma parte essencial no que toca a soft skills, que muito se ouvem falar, e também aí entra o Ecoparlamento, pois ajudou-me inicialmente, numa primeira fase, a ter confiança em mim, a ser segura de mim mesma e a defender as causas nas quais eu acredito, nomeadamente um país, uma sociedade muito mais consciente no que toca ao meio ambiente, porque eu rejo, digamos assim, a minha vida por 3 fatores, digamos assim. Para mim, tem que ser um jovem informado, cria um adulto responsável para um idoso ciente. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Que é desde cedo que nós devemos estar interessados neste tipo de iniciativas e ideias para que consigamos ter uma voz a gerir, e o Ecoparlamento tem muito essa ideia, porque basicamente consiste em jovens, cada um a defender o seu agrupamento, num parlamento criado para o que é que podemos fazer de melhor, o que é que devemos fazer de melhor e porquê é que temos de ser nós a fazê-lo. E ter essas introspeções é super necessário, porque não só as instituições, como a própria direção da escola, acabam por se unir a todo este elo e é um espaço de abertura, socialização, interligar experiências, atividades, estarmos incluídos na vida social, política do país, estarmos informados, obrigar-nos a ter essa procura, esse desejo por informação. É impressionante, Sofia, muito obrigada, sinceramente, acho que é um exemplo e acho que vai chamar aqui a atenção de outros pais e de outros jovens que queiram participar. Acho que, sinceramente, é uma iniciativa a ter em conta. E pronto, e tem aqui partilhado conosco uma estratégia de participação cívica e mostrando como os jovens estão atentos, nem sempre nós temos essa noção, não é? Eu acho que o que fica aqui depois dessa conversa é que não restam dúvidas sobre a urgência e a certeza quase que consensual em toda a sociedade de que temos que encarar de frente e procurar soluções concretas para os problemas da saúde mental em Portugal. E no que nos diz respeito aqui, As Crianças Importam, especialmente entre os mais novos. As estatísticas internacionais apontam para que 1 em cada 6 crianças tem uma perturbação mental e, a nível nacional, de acordo com os dados da própria Ordem dos Psicólogos, os portugueses faltam anualmente até mais 6 dias, 6,2 dias ao trabalho em consequência dos problemas de saúde mental. A nossa, portanto, é uma população que sofre de ansiedade, de perturbações de humor. Os nossos adultos, quando também não estão bem, é natural, as crianças também não conseguem estar felizes. Mas a nota final dessa nossa conversa não queremos que seja uma mensagem negativa. É necessário alertar para o problema, reconhecê-lo,
sobretudo procurar saídas, mas também a nossa mensagem é que é urgente exercitar a esperança e a positividade. Vamos, portanto, começar uma nova fase, vamos a ela mais preparados, mais conscientes, mas sem perder o otimismo. A nossa última parte tradicional é falarmos sobre as nossas sugestões. Eu, desta vez, vou ser muito sucinta, muito curtinha, e ao invés de ter ido buscar a minha estante alguma novidade aqui para vos partilhar, eu vou recomendar que vão à Feira do Livro de Lisboa ou do Porto e que vocês próprios procurem novos tesouros, novos livros para preencher as vossas próprias estantes e para abrir os vossos horizontes. Eu já fui, já encontrei aqui umas novidades. Mais tarde eu trago, dessa vez é só o convite. Odete, qual é a sua sugestão desta vez? A minha sugestão, eu ainda não fui à Feira do Livro, mas há dia. Mas vou. Gostava de sugerir o livro Quando For Grande Quero Ser Criança, um texto da Adélia Carvalho, ilustração de Sérgio Condenso, e foi lançado em maio no Festival de Literatura Infanto-Juvenil de Valongo. É uma história de um menino que não queria ser grande e por isso lança um aviso: quando crescer vou continuar a ser criança. E avisa: vou subir às árvores, rebolar pelo chão, esfolar os joelhos, os cotovelos e as mãos, e não vou querer outro emprego além deste, o de ser criança. Vou fazer birras, amoar e nem vou disfarçar. Odete, não nos contes o fim da história. Vamos ficar aqui em suspenso para saber o que é que vai sair daí, mas é interessante. Mas é muito engraçado e eu gostei muito de ler. Acho que é uma boa sugestão. Ruth, qual é a sua sugestão desta vez? Um livro ou uma atividade? Uma atividade. Gostava de sugerir aos pais que propusessem aos filhos uma atividade prática, não é? Voltando sempre à ideia de que as crianças também aprendem muito fazendo e refletindo e não apenas ouvindo os adultos a falar. Vamos pedir às crianças que se armem em detetives e em jornalistas e que entrevistem os seus pares, os seus colegas ou adultos à sua escolha e que tentem perceber que dificuldades é que as outras pessoas já sentiram, o que é que fizeram para lidar com aquela situação. Às vezes temos muitas vezes as crianças com aquela ideia de caso único. Foi só a mim que isto me aconteceu, só eu é que passei por isto, e é muito importante descentrarem-se e ouvirem o que é que os outros têm para lhes dizer sobre situações parecidas, igualmente adversas, que possam ter vivenciado. E também, como grande mensagem que eu acho que é importante retirar destas reflexões, é o que é que se aprendeu com aquela situação. Hoje, olhando para trás, eu vivi algo menos bom. Não vou dizer hoje que isto foi a melhor maravilha do mundo, mas se calhar aprendi qualquer coisa ou cresci de alguma forma. Ajudar as crianças, à medida que vão crescendo, a ter esta visão também de irem relativizando e olhando de forma diferente para os problemas. E nada melhor do que expor a ouvir os outros, entrevistarem os seus amigos. É uma boa sugestão, Ruth, obrigada. Dr. Francisco Miranda Rodrigues, quer nos fazer alguma sugestão? Ou então eu tenho para si uma última pergunta, que era: que desejo queria partilhar conosco para o futuro? O que gostava de ver acontecer? Eu vou tentar aproveitar as duas deixas e, portanto, muito rapidamente, começando pelas sugestões que eu tenho de facto, fazendo também já aqui um disclaimer inicial. Portanto, há aqui um pequenino conflito de interesses no que eu vou dizer a seguir. Eu já estive na Feira do Livro e nós inclusivamente temos uma iniciativa na Feira do Livro, porque vamos lançar, nós, Ordem dos Psicólogos, em conjunto, uma parceria com uma editora, vamos lançar 2 livros para crianças. Um deles é uma recomendação que faço, chama-se Persistir e Não Desistir. Ainda por cima tem um tema relacionado com a resiliência que falámos aqui. Diz-me muito esta ideia do persistir e não desistir. É também uma mensagem simultaneamente de esperança, mas com um cunho de realismo sobre o que temos que fazer. Claro. É uma sugestão que deixava para tentar enquadrar aquilo e o significado das palavras que nós ouvimos de uma jovem tão participativa. A agenda da Juventude para a Saúde 2030, vale a pena olhar para ela. É um documento ainda pouco conhecido, feito pela Federação Nacional de Associações Juvenis, Conselho Nacional de Saúde, Direção-Geral de Educação. Vale a pena. Qual é a visão que os jovens e as organizações dos jovens têm sobre a saúde
2030 muito interessante, e o desejo que tenho é precisamente que essa agenda se possa concretizar. É uma agenda que aposta no futuro, aposta no desenvolvimento das pessoas, daquilo que elas têm de melhor, e que nós saibamos no país aproveitarmos de facto algo que é das poucas coisas que temos mais ou menos à disposição, em crescimento em termos de qualidade, que são as competências das pessoas que temos. As pessoas que vivem em Portugal, sejam portugueses ou aqueles que nos procuram para procurar uma vida melhor, passa a redundância, e eu julgo que ainda temos muito a fazer no sentido de garantirmos que as pessoas conseguem dar o seu contributo efetivo para os desafios que a sociedade tem. E, portanto, o meu desejo é que haja mais condições para isso, e uma das condições para isso acho que passaria por esta agenda ser executada. Muito, muito bom desejo. Sofia, já agora para encerrar, como convidada de honra e como pessoa que participa e que exerce a sua cidadania, que desejo é que tem para o futuro? O que é que pode nos contar? Então, neste momento eu desejo que os jovens sejam participativos, tenham uma voz ativa naquilo que consideram ser as suas causas, e se ainda não as tiverem, procurem-nas, procurem ser participativos, ativos, mostrar que esta nova geração tem um potencial enorme para levar o país e o mundo à frente e explicar e ter uma visão distinta daquilo que tem vindo a acontecer com a nossa sociedade, e provar que há muitos críticos que temos lido, ouvido por muitos mídias internacionais, que esta geração tem poder crítico, tem poder espiritual, e tudo aquilo que nos reúne seja uma possibilidade comum e trabalhemos todos para o mesmo, que é a sustentabilidade ambiental. Muito obrigada, Sofia, uma bela mensagem. Muito obrigada a todos, aprendemos muito hoje aqui, tenho certeza de que a conversa terá sido útil a muitos ouvintes. Daqui a 15 dias cá estaremos outra vez reunidas para debater o direito à alimentação. Temos muito o que falar sobre este tema. Até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas, sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir e subscrever o Agir Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir podcasts e também no site do expresso.pt. Até lá, muita saúde e tudo de bom. Boa tarde.